dia. Estamos aqui novamente, para quem não me conhece, sou a Maria Levorin, diretora da Multiplica Capital. Estamos aqui com o Fausto hoje para discutir um pouco sobre as commodities. O Fausto nos consultora há bastante tempo e a gente sempre faz esse bate-papo mensalmente com alguns temas relevantes. Hoje a gente vai falar sobre commodities. Dá para mandar perguntas pelo chat, tá? A gente pode responder durante e no final a gente vai abrir para perguntas também, se vocês tiverem, podem ir mandando aí. E aí a gente tenta responder aqui do melhor jeito possível, vendo se a gente consegue ajudar a decifrar o que vai acontecer a partir de agora. Na verdade, você já está projetando a apresentação? Posso projetar. Então, o que nós colocamos nessa conversa de hoje, a encomenda recebida aqui foi para... Porque, veja, o Brasil está ficando cada vez mais envolvido com a produção de commodities, né? Então, a commodity e os clientes das nossas commodities são assuntos importantes para o Brasil, porque nós temos uma grande dependência desse fluxo de comércio. Para você ter uma noção, as commodities geram a maior parte, mais de 80% do superávit da nossa balança comercial. Então, a gente preparou para hoje exatamente essa conversa, que é commodities brasileiras, o que futuro nos reserva essa commodity. E nós dividimos essa apresentação em 3 blocos. Ao final de cada bloco, se houver alguma pergunta, a gente vai tratar pelo chat e responde imediatamente. Primeiro bloco, retrato da flutuação dos preços das commodities nos últimos anos. Segundo bloco, com os dados mais recentes da balança comercial, nós vamos ver o Brasil e as relações de comércio que o Brasil tem com os demais países do mundo. E o bloco 3 incertezas e volatilidades que esse cenário global tem gerado, né? Principalmente nos preços, nos juros e na inflação. Concluído o terceiro bloco, aí a gente faz uma última rodada de pergunta para manter o pessoal informado, né? Então, para começar o seguinte, quando a gente examina esse gráfico do preço das commodities, nós vamos perceber que de dezembro de 2019, antes da pandemia, até setembro de 2022, a alta dos preços em dólar foi extraordinária. E eu também coloquei uma outra linha, que é essa linha amarela, para ver o efeito da guerra sobre as commodities. Então, se eu olhar essa curva, ela vai dar qual é o percentual de variação do preço de setembro sobre o preço de fevereiro. E nós vamos perceber, que, através desse gráfico, que o problema das commodities, em algumas commodities, ela se agravou com a guerra. Mas, na verdade, essa alta da commodity vem já desde antes da pandemia, ela se agravou com a pandemia e algumas das commodities se agravaram com a guerra. O maior exemplo desse aumento inacreditável, nós temos aqui o gás natural, que subiu 246% no período, e depois da guerra na Ucrânia subiu mais 66,6%. Ora, esse impacto desse produto, além do anterior impacto antes da guerra, a guerra ainda acirrou mais o problema, e isso tornou um fator de disseminação de inflação, porque além do gás natural ter subido tudo isso, o petróleo, no período que precedeu, ele já havia subido 40%. Atingiu o pico em fevereiro e só desceu, desses 40%, que é a soma total, só desceu 5%. E energia é uma coisa muito importante nas cadeias de produção, na cadeia de transporte. Então, esse componente, no caso da inflação da Europa e da desaceleração do crescimento que nós vamos ver na Europa, é exatamente decorrente desses 2 produtos. E no caso, por exemplo, da China, ela compra hoje 9 milhões de barris de petróleo
por dia. Então isso aqui impacta também a produção, distribuição e a logística da China, que já estava muito afetada pelo combate, pelo enfrentamento da pandemia. Mas se nós olharmos, o milho, que é um produto importante nosso, subiu 87%, e de fevereiro até setembro subiu mais 6%. O óleo de soja no período subiu 86%. E seguido por soja com 74%, café com 70%, carne de frango 67%, algodão 56%, açúcar 31%. Quer dizer, todos subiram muito. E, na verdade, o que caíram, as commodities ligadas à proteína e à energia ainda estão altas e quase não se moveram para baixo. E o que caiu nesse período, não está aqui, por exemplo, o minério de ferro, mas o que caiu nesse período foram os metais e minerais, que no período depois da pandemia. Então nós olhamos aqui o cobre e o alumínio, que ainda acumulam alta acima de 25%, mas caíram 22% desde fevereiro, e caiu o alumínio 32%. Aqui pode haver uma explicação ligada à possível desaceleração da economia da China, a inevitável recessão na Europa e provavelmente a recessão que poderá vir nos Estados Unidos. Então, esse movimento é um movimento de acerto das posições no mercado futuro e que para esses itens houve um retrocesso desde o início da guerra. Se a gente abrir aí os grupos da energia, que é carvão, óleo cru e gás natural, e a gente olhar que de 2015 até 2019, eles tiveram, baseando 2010 como sendo o índice 100, que nós vamos ver em todos os gráficos, nós percebemos que o valor de 2019, portanto, antes da pandemia e antes da guerra, era 75,9 pontos. Com o primeiro ano da pandemia, despencou para 51 pontos, e a partir das injeções monetárias e da recuperação da economia depois da melhoria das condições da pandemia, elas subiram para 94 pontos e, nos últimos 12 meses até setembro, 145 pontos. Portanto, as commodities de energia, elas estão 107 pontos, ou 107% mais caras em setembro, com 157 pontos, como elas estavam antes da pandemia. Portanto, o dobro do preço nas energéticas. Se nós olharmos a agricultura, que são bebidas, comida e matéria-prima agrícola, é a composição desse indicador que é do Banco Mundial. A bebida pesa 8%, comida 40% e matérias-primas agrícolas 16,5%. O preço, depois do acerto monetário de 2013, 2014, em que os Estados Unidos parou de fazer a compra de títulos ao final da pandemia com a guerra da Ucrânia. Os óleos vegetais, aí entra óleo de soja, a soja propriamente dita, óleo de soja, refeições de grão de soja, azeite de dendê, óleo de coco, óleo de amendoim. Ele também teve, aí foram profundamente afetados no início da guerra com a Ucrânia. Se a gente olhar, antes da pandemia, lá em 2019, esse indicador estava em baixa, 77,4 pontos. E com a recuperação da normalidade após a pandemia e, finalmente, com a guerra da Ucrânia, a média de 12 meses até setembro de 2012 pulou para 145 pontos. Se nós olharmos do outro lado do gráfico, no mês de março tinha atingido o recorde histórico de preço, quase 30% acima do grande ciclo de commodities de 2010 a 2012. E do mês de março até o mês de setembro,
apesar dele ter, ele declinou, ele saiu de 172 pontos para 129 pontos. Mas mesmo a 129, ele é quase um preço recorde, historicamente, e ele ainda está 67% acima dos preços antes da pandemia. Os fertilizantes, nós sentimos aqui no Brasil, nós vamos ver isso na balança comercial, nós sentimos isso. Os fertilizantes, eles tinham uma cotação básica de 80 pontos, né? Em 2019 estava em 81 pontos, e com a guerra da Ucrânia, o preço disparou quase 150% sobre o patamar máximo que havia ocorrido, sobre o patamar de 2010. E chegou a 213 pontos, que é quase 200% do preço em 2019. Quando a gente olha para esse gráfico que demonstra mês a mês qual foi a flutuação, o que a gente vê é que a 222 pontos, ele é 177% superior aos 81 pontos de 2019. Ele começou a declinar, mas a Rússia, quando ela começa a utilizar, ela começa a fazer do uso do fertilizante, ela começa a restringir quem tem acesso a esse fertilizante, ele baixou até agosto, mas setembro ele voltou a retomar uma alta de preço. E o fertilizante e a energia, eles são dois insumos fundamentais no setor agrícola. Eu coletei hoje de manhã, eu vou até mostrar aqui, eu coletei hoje de manhã o custo de produção da soja para a safra, no Mato Grosso, para a safra 2022-2023. O custo para esse período é R$ 6.860 por hectare. Mas quando a gente vai olhar o grupo de fertilizantes, desse custo, ele saltou para quase R$ 1.750 por hectare. Então, esse tem um impacto muito grande. E se nós olharmos o custo de transporte, o custo de óleo diesel e outros custos, nós vamos ver que houve uma alta. A alta do custo da produção para a safra 2022-2023 em Mato Grosso será uma alta de 26% em relação ao custo que foi realizado na safra anterior. Então esse item de fertilizante ele é bastante significativo para os preços. E aquilo que a gente havia dito, quando o mundo começa a perceber que vai haver uma desaceleração, e nós pegarmos os principais metais, alumínio, cobre, minério de ferro, níquel, latão, lata e zinco, o que nós percebemos é que antes da pandemia, com 78 pontos, no auge da Guerra da Crimeia, quando explode a Guerra da Crimeia, esses materiais chegam a 141 pontos, quase o dobro. Mas a partir daí eles começam a declinar por causa do medo crescente da recessão. E no mês de setembro eles estão apenas 25% acima dos preços praticados em 2019. Nós vamos ver à frente que o minério de ferro esse ano já teve uma queda substancial do preço médio de janeiro a setembro desse ano com relação a janeiro a setembro do ano passado. Tá? Agora, essa alta generalizada de preços, eles beneficiaram, diz que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, da mesma forma que beneficiou as nossas exportações, ela também prejudicou pelo aumento de custos. Só que, por enquanto, o aumento de preços em dólar e ainda o preço bastante atrativo do câmbio, o nosso ganho com esse setor foi extraordinário. Então, se a gente olha aqui nessa tabela, nossos principais produtos de exportação são esses que estão aqui, de commodities e itens relacionados a commodities. Então, se nós olhamos aqui,
O único item que caiu de preço é minério de ferro e concentrado, que teve, esse ano já houve uma perda de receita, da ordem de 33,8%, porque também caiu o volume, mas a soja é uma elevação de preço médio de 32,9%. O petróleo nos trouxe 48% de ganho, e aqui também o pau que bate em Chico bate em Francisco, porque nós também ampliamos bastante a nossa importação de derivados a preços mais caros, né, que são os óleos combustíveis que a gente também exporta e acaba importando, com 65% de alta. Carne bovina, 19%, farelo de soja, 15%, açúcar, 20%, milho moído, 41%, carne de ave miudeza, 25% e café torrado, 75% de aumento de preço. Então, essas commodities trouxeram um benefício grande para a nossa pauta de exportação. Então, esse aí era o primeiro bloco. Chegou alguma pergunta sobre esse bloco? Vamos fazer uma pausa rapidinho? A gente vai para as perguntas? Tá bom. A gente falta em 5 minutinhos.
Muito bem. Nós vamos antes de iniciar o segundo bloco, a gente recebeu aqui duas perguntas. A primeira pergunta, perspectiva de preço para as commodities agrícolas no ano de 2023. E como a eventual desaceleração da China afetaria a demanda de commodities a nível global? E quais seriam os países mais afetados? Primeiro o seguinte, com relação ao preço de commodity, nós estamos enfrentando uma era de problemas geopolíticos que podem influenciar muito essas cotações. Além disso, o que nós temos? Nós temos a fragilidade do sistema monetário atual. Por exemplo, se você olhar o que aconteceu com o Ien e com o Yuan e com o euro nos últimos 30 dias, nós vamos ver que essas moedas elas tiveram uma desvalorização significativa no período. E o objetivo do sistema monetário é que haja um certo equilíbrio entre as moedas para que represente de forma adequada o poder de compra ou os termos de troca entre os câmbios. Portanto, essa flutuação ela terá consequências que a gente ainda não tem condição de ver a extensão completa. Outra coisa, nós temos uma disputa entre grandes potências em uma ordem que está se tornando, uma ordem mundial que está se tornando multipolar. Nós tínhamos a grande predominância dos Estados Unidos, da hegemonia dos Estados Unidos e dos países aliados. Houve o surgimento da China e da Índia, e agora a Rússia também resolveu se inserir nesse campo, né? Então, essa desordem, e as duas desordens no sistema monetário e na questão do equilíbrio da hegemonia, ele tem uma frase que resume isso. O período de maior previsibilidade das coisas chegou ao fim. Estamos em uma era de acirramento das disputas pela hegemonia, das incertezas e da volatilidade. Agora, a desaceleração da China, isoladamente, uma desaceleração da China, ela afetaria mais o Brasil, principalmente relacionado ao volume de exportação. O crescimento do volume ou estagnação do volume. Agora, outra coisa é o seguinte, os juros mais altos nos Estados Unidos e na Europa e em outros países, a redução da liquidez e essa queda do ritmo de crescimento global, com certeza em 2023 trarão alguma queda no preço das commodities. Mas não é só no preço das commodities, eles também trarão redução do preço dos ativos, que por sinal a gente está vendo um ensaio já de uns 3 meses para cá, e se essa política de restrição monetária e aumento de juro ela for para valer, nós também vamos ver uma retração de fluxos de capitais para o Brasil. E isso, só para lembrar, quando houve uma queda de preço das commodities entre 2002 e 2015, levou o Brasil a uma longa recessão e erros na condução da política econômica causaram um estrago fiscal que a gente colhe até hoje. Portanto, essa pergunta, quais as perspectivas para as commodities, é de uma incerteza bastante significativa. Lembrando que os custos subiram e o volume de produção, no caso do Brasil, subiu enormemente. Depois nós podemos até dar uma olhada no que aconteceu, qual o impacto da oferta de commodities pela Rússia e pela Ucrânia. Mas então, eu acho que essas duas perguntas a gente teria essa resposta. Agora, vamos dar uma olhada as relações comerciais do Brasil com o mundo, né, e ver o que ela trouxe, quais são as principais características disso. Primeira coisa, os nossos principais produtos de exportação
E aqui nós não estamos colocando, por exemplo, automóvel, né? Nós estamos aqui pondo as exportações de commodities e itens relacionados às commodities. Então, os principais itens são esses aqui: soja, óleo bruto de petróleo, minério de ferro, combustível de petróleo, carne bovina, farelo de soja, açúcar, milho, carne de aves, café torrado, não torrado e celulose. Quando a gente olha aqui, né, o que a gente vê é que esses itens trouxeram um ganho para a balança comercial entre janeiro e setembro, em comparação ao mesmo período do ano passado, um ganho total de 21,6 bilhões de dólares só nesses itens. E no total da balança comercial, quando a gente pega o total geral, nós tivemos o nosso superávit, foi de nossas exportações crescendo 48 bilhões de dólares. E a boa parte desse crescimento se deu pelo aumento de preços. Já os volumes estão em declínio, eles já começaram a ter um certo declínio. Por exemplo, 8,7% nesse período na soja, 9,5% no petróleo, 4,1% no minério de ferro, 8,4% nos açúcares e melaços e 10% em café não torrado. Então, conforme avançar uma queda do ritmo do crescimento global, em especial o da China, nós vamos ver também, além de eventuais ajustes de preços, nós também deveremos perceber algum tipo de retração do consumo. Agora, os nossos principais produtos de importação, e aqui o destaque, são vários os produtos: gás, carvão, óleo bruto de petróleo, motores, babá. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse conjunto são os adubos e fertilizantes químicos e compostos organo-inorgânicos que tiveram, por exemplo, no caso do fertilizante, nesses primeiros 9 meses do ano, nossas importações mais do que dobraram. Aumentou o volume, porque também aumentou, a safra vai aumentar, em cana teve uma redução de área, mas no restante houve uma expansão, e também os preços, com 74% de aumento de preço. Então, nós tivemos aqui uma alta de gasto nas importações só com fertilizantes de 11,4 bilhões de dólares. E mais quase 2,8 bilhões nos compostos organo-inorgânicos. E também com a alta de preço de petróleo, nós tivemos uma alta de despesa de 3,5 bilhões de dólares. São os principais itens. Aí também 1,6 bilhões em gás natural e liquefeito. Então, aqui também, conforme a nossa economia esse ano se acelerou, a nossa economia, quando ela se acelera, e houve uma transformação que vem ocorrendo há décadas, em que aumentou muito a área de serviços e reduziu um pouco da indústria, mas de qualquer maneira, quando nós crescemos, nós aumentamos a necessidade das importações. Então, nossas importações também tiveram uma elevação no período de 50 bilhões de dólares, né? Liderados, então, por fertilizantes, compostos inorgânicos, por óleo bruto de petróleo e por gás, uma boa parte. Então, de um lado eu tive ganho com as exportações e de outro lado eu tive mais despesas com as importações. Mas isso não é de todo ruim, porque o nosso volume de exportações conseguiu permitir que o Brasil crescesse esse tanto que ele deve crescer esse ano, entre 2,5% e 3%, sem que houvesse uma deterioração das transações correntes, que até setembro ainda estão bem comportadas. Nós vamos ver como é que vai ficar daqui para o final do ano. Agora, nossos principais clientes, e aí que deve ficar o foco das nossas preocupações, as nossas exportações, nosso maior cliente é a China,
com quase 70 bilhões de dólares nesse período, 27,5% das nossas exportações. Os Estados Unidos com 27,9 bilhões, 11%. Argentina com 11 bilhões, a Holanda com 8 e depois os outros 7 ou 8 fornecedores, né, compradores, com médias entre 6 e 5 bilhões de dólares. Agora, o que chama atenção é que os 5 principais clientes, eles concentram 50% das nossas exportações praticamente. E a China sozinha é 27,5%. Quando eu olho para de quem nós compramos, nós vamos perceber que aqui nós estamos no meio de duas placas tectônicas. Nós estamos sobre a placa tectônica dos Estados Unidos e sobre a placa tectônica da China, né? E que essas duas placas estão, a relação entre elas, ela se assemelha a uma relação de Guerra Fria e que na verdade está esquentando. E nós não sabemos qual é essa geopolítica que vai ocorrer nos próximos 2, 3 anos. Mas de qualquer maneira, 46 bilhões das nossas importações vieram da China e 39,4% dos Estados Unidos. Depois vem a Argentina, a Alemanha e os demais países. E a Rússia, que era o 23º fornecedor nosso, ela pulou para a 6ª posição exatamente pelo fornecimento de óleo diesel e fornecimento de fertilizantes. Agora, o nosso maior cliente, que é a China, nesses itens em que ela compra da gente, soja, minério de ferro, petróleo, carne, celulose, açúcar, etc., ela tem uma predominância significativa. Por exemplo, na soja, a compra de soja da China representa 67,2% de toda a exportação brasileira. O minério de ferro representa 62%. Petróleo, óleo bruto de petróleo, 37%. Na carne fresca e bovina congelada, 67%, 38% da celulose e 40% da carne suína. Isso aqui demonstra que nós temos uma forte relação e dependência com a China. Apesar que eu acho que depois da guerra da Ucrânia, inverteu-se um pouco essa dependência. Agora a China também tem uma certa dependência do Brasil. E aqui o que chama atenção é que nós tivemos na venda para a China já uma queda de 9 bilhões de dólares nesse período. O segundo maior cliente é os Estados Unidos, que é a outra placa tectônica. E nós compramos dele produtos de petróleo, mas muitos produtos semi-acabados ou manufaturados, né? Aeronave, cal, cimento, folhados, celulose, etc. Aí também temos uma forte dependência dos Estados Unidos em produtos semi-acabados, lingotes e formas primárias de ferro e aço. 70% da nossa importação vem dos Estados Unidos. O ferro gusa, 31,5%. Aeronaves e outros equipamentos e partes que tem a ver com a nossa aviação civil, né? 70% vem dos Estados Unidos. E madeira e dormente de madeira, 55% vem dos Estados Unidos. 41% de instalação e equipamentos de engenharia civil, construções e partes. Cal, cimento, materiais de construção fabricada, menos vidro e barro, 71%, e 41% dos folhados, conglomerados e outros trabalhos de madeira. Bom, então aqui nós temos nós compramos muito da China, vou até voltar, muito da China, a gente exporta muito para a China desses produtos em que nós somos campeões de exportação, e nós exportamos muito para os Estados Unidos nesses produtos que a gente citou. Então aqui nós estamos com um pé em duas canoas, um pé em cada canoa, né? Então esse aqui era o terceiro bloco, né? Era o segundo bloco. Antes de nós passarmos para o terceiro bloco, que diz
sobre a incerteza, volatilidade nos preços, nos juros e na inflação, eu vou abrir para se há alguma pergunta, há alguma pergunta para esse bloco passado. No chat aqui, a Fabi só tinha mandado como foram as relações de comércio com o Brasil até setembro. Mas eu acho que disso o senhor já comentou. Não tem mais nada, né? Por enquanto não. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que a gente pode tratar do item 3. Item. Conseguimos. Né? Conseguimos? Vamos. Foi. Bom, aqui nós recebemos aqui para esse bloco 2 perguntas. A primeira pergunta: quanto a guerra afetou a produção e comercialização de commodities agrícolas para a Rússia, Rússia e Ucrânia, e como isso afeta a Europa e o mundo? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, que também tem relação ao primeiro bloco: perspectivas para a safra no Brasil em 2023, soja, milho e açúcar. Vamos tratar primeiro dessa questão da guerra, da produção e exportação de commodities lá da guerra. Primeiro é o seguinte, a gente coletou uns dados aqui. Então, em 2023, a Ucrânia deve produzir mais ou menos 52 milhões de toneladas de grão. Eu falo 52 milhões de toneladas de grão só para a gente ter um contexto do volume de produção da Ucrânia, que é um grande produtor da Europa, mas o Brasil vai produzir 310 milhões de toneladas. Portanto, a produção da Ucrânia esse ano, ela é um quinto ou menos, um sexto da nossa produção. Então aí para a gente ter um contexto da produção da Ucrânia. Agora, essa produção, ela teve uma perda de 34 milhões de toneladas em função da guerra. Então isso aqui, quer dizer, o mercado deixou de receber uma proporção de 25%, 30% do que ele costumava receber da Ucrânia, com foco no trigo. Agora, na Europa também eles enfrentaram seca. E o que aconteceu é que a safra de milho que está agora sendo na Europa tem uma perda de 10 milhões de toneladas de milho. Mas a nossa safra de milho cresceu muito mais do que essas 10, incrivelmente cresceu muito mais que essas 10 toneladas. Então, do ponto de vista do abastecimento global, agora com a Rússia praticamente não teve nenhum bloqueio sobre a sua produção. Simplesmente ela está exigindo prêmios para a entrega dessa produção, o que manteve, de uma certa maneira, o preço um pouco mais elevado. Agora, o problema da Europa é o trigo, uma parte do problema é o trigo, mas outra parte da Europa é o problema da energia. O problema da energia será muito devastador para a Europa nesse ano, nesse final de ano e no ano que vem. Se isso não for resolvido, aí a Europa vai sofrer bastante, né? Agora, com relação ao trigo, o russo é líder mundial da produção de trigo. Ele produz 100 milhões de toneladas de trigo nessa temporada, né? Então é um recorde. A produção de trigo da Rússia foi um recorde nessa temporada. Agora, qual é o risco que nós estamos envolvidos aqui, que pode ter algum tipo de afetar mais drasticamente a situação? É assim: se a Rússia, em função da anexação daqueles territórios da Ucrânia, sofrer novas sanções internacionais, o que pode acontecer é que parte dessa colheita
não chegar para os importadores. E isso aí sim nós teríamos um problema. E nós estamos começando a perceber que as sanções, que o problema é muito mais grave, porque as sanções elas geram efeitos colaterais cujo valor econômico do efeito colateral é superior ao dano causado para a Rússia. Por exemplo, nos últimos 6 meses, a Rússia teve um aumento de receita de exportação de energia e de cereais que deve fechar o mês de setembro perto dos 300 bilhões de dólares de ganho. E o prejuízo na economia da Europa, se realmente a recessão que está sendo desenhada vier, o prejuízo será muito superior a isso. Então aqui nós temos um problema que não está, de maneira nenhuma, não está resolvido. Bom, com relação à safra de 2023, primeiro a safra brasileira, segundo a Conab, ela vai oscilar entre 308 e 313 milhões de toneladas. Pô, é uma alta de quase 20, mais de 20%, quase 20% de um ano para o outro. E se a gente pegar desde 2014 até hoje, praticamente nós tivemos safras crescentes todos os anos. Mas não há na história um país no mundo que num período de 6 anos tenha crescido tanto. E num período de 40 anos, que vai de 30 anos, nós elevamos a nossa produção, a nossa safra agrícola de 55 milhões de toneladas para 310. Então, o setor agropecuário brasileiro é um extraordinário exemplo de diferenciação em relação ao mundo. É espetacular. Nós tivemos um crescimento inacreditável, né? E aí, a produção de soja esse ano deve crescer 26 milhões de toneladas. Ou seja, nós teremos uma safra de 150 milhões de toneladas de soja. E nós vamos exportar 92 milhões de toneladas. Bom, a safra de soja ela deve valer a preço de mercado hoje 100 bilhões de dólares. A produção de milho, 10%, quase 10% maior que a safra anterior. Então nós vamos produzir 125 milhões de toneladas. E vamos exportar 44 milhões de toneladas, mais 34 bilhões. A safra vai produzir uma riqueza de 34 bilhões. É espetacular. Com relação à cana-de-açúcar, o Brasil deve produzir 596 milhões de toneladas, um crescimento de 1,9% sobre o período anterior. Porém, com uma redução de 1,3% na área plantada, porque os outros produtos estão tendo preços mais atrativos e tirando essa produção, essa área de produção, mas a produtividade aumentou. Portanto, o que nós podemos dizer é que a nossa safra para esse ano ela será a recorde dos recordes e deve dar uma posição de conforto, mesmo que ocorra eventualmente alguma perda de preço no final na metade do ano que vem, tá bom? Então eu acho que eram essas duas perguntas. Tem mais uma aqui no chat. Quem foram nossos principais clientes e fornecedores nesse período? A gente já mostrou naquela tabela os principais clientes, os nossos principais clientes, Estados Unidos, a China, Estados Unidos, Argentina, Holanda, esses são os principais. E no caso das importações nossas, China, Estados Unidos e assim por diante. Mas aquele quadro já havia apresentado. Tá? Fechou. Você vai dar uma parada ou nós vamos seguir? Você precisa de 5 minutinhos?
Bom, então agora nós vamos tratar do bloco 3, incertezas, volatilidade nos preços, nos juros e na inflação. Veja, nós já vimos de um final de 2019 com um pequeno declínio do crescimento global, aí nós tivemos a pandemia que trouxe uma consequência econômica e um desajuste muito grave, e aí foi coroado com um evento geopolítico, um evento extraordinário que foi a guerra na Ucrânia. Devo lembrar que de 1945 até hoje, eu tenho uma lista de eventos, revoluções, guerra civil, golpe de Estado, guerras de verdade, que tem 7 páginas com 55 linhas, sendo que cada linha é um evento militar. Por exemplo, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, a Guerra da Crimeia, a Guerra do Yom Kippur, a Revolução do Irã. E cada um desses eventos teve um reflexo pequeno na economia, com exceção da Guerra do Yom Kippur e com a Guerra do Irã, que trouxe a primeira crise do petróleo e a segunda crise do petróleo. Agora, a Guerra da Ucrânia é de uma espécie diferente. Ela tem impactos na geopolítica global e na ordem mundial. O que ela traz? Ela traz mais instabilidade às commodities. E, ao mesmo tempo, os países estão se movimentando, ou protegendo ou segurando as suas exportações, mas se reorganizando. E há restrições ao comércio que podem trazer coisas graves no futuro. Mas, de qualquer maneira, a instabilidade. Por exemplo, a adoção de sanção, bloqueio e confisco, esse tipo de coisa, ele é uma extraordinária barreira ao comércio. Eu não estou aqui justificando, dizendo que não deveria ser feito ou que deveria ser feito. Eu estou dizendo que sanções, bloqueios e confiscos, que ainda não terminaram, vão até se ampliar, eles têm problema. E esses confiscos, Europa com a Rússia com os Estados Unidos, mas não é só isso, tem outros países que estão sob bloqueio, né? Isso pode, eventualmente, até crescer. Por exemplo, a Rússia escolhe para quem ela exporta fertilizantes e grãos. Ora, se ela escolhe para quem ela exporta, para quem ela exportava tem que buscar clientes alternativos. E aqui você tem um desequilíbrio no comércio. Depois, a Rússia também está exigindo que a Europa pague a energia, petróleo e gás em rublos. E ela está vendendo o seu petróleo para a China em yuan. Ora, o sistema monetário internacional, em que os preços são cotados em dólar, quando você começa a ter vazamentos nesse sistema, que a gente chama de desordem monetária, é um desafio ao sistema monetário internacional e tem impactos inflacionários de médio e longo prazo. Agora, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, tem gente que pode achar que é um exagero dizer que é uma Guerra Fria, mas é o que está acontecendo. E está se acelerando. Desde do início, lá com Donald Trump até hoje, nada foi amenizado. Pior, ela está passando para um outro patamar. Por exemplo, agora em outubro, o governo proibiu as empresas americanas de vender componentes, chips avançados de última geração, equipamentos de fabricação de chips e outros produtos para a China, a menos que recebam licença especial. Isso aqui é um entrave ao comércio muito grande. Imagina na China que você tem fábrica da Apple. A Apple, não, dependendo do componente, ela não vai poder comprar dela própria nos Estados Unidos. Aí tem Taiwan que está numa situação que eu vou te contar um negócio. Olha, se a Rússia deu um tapa na orelha da ordem mundial, invadiu a Ucrânia, o que é que impede a China de estrangular? Ela não precisa invadir, mas ela pode estrangular. Ela pode fazer bloqueio naval, como os Estados Unidos fez com Cuba na década de 60. Ela pode tornar a vida da ilha complicada, né? E se a China, por acaso, afundar um navio de Taiwan, ou um navio a serviço de Taiwan? Quer dizer, nós estamos num mundo bastante instável. E a própria China está com um problema econômico que vai se acelerar daqui para frente.
o setor da construção lá está quebrado, com consequências econômicas fabulosas. E a última reunião do Partido Comunista, você precisa de fortalecer o regime. Quando você fortalecer ainda mais o regime, que é o que aconteceu, se você tem receio das condições internas que o seu país apresenta. Nós olhamos para o Irã, gente na rua, nós olhamos para a Turquia, gente na rua. E é uma disputa interna nos países de uma radicalização irracional que impede você formar blocos suprapartidários para resolver problemas graves no mundo. E isso não parece que está melhorando. Se você prestar atenção, isso está piorando. E vai piorar mais. Né? Então, isso não é nem torcida de futebol, é quase que uma paixão religiosa, dogmática, o que impede completamente, por razões secundárias, de se conversar sobre o que é fundamental. Então, aí tem os dois lados xiitas nesse processo. Então, os que dizem que não há problema ambiental, e os que dizem que o problema ambiental é de tal magnitude. Mas enquanto não se acertam internacionalmente, como é que um país vai reduzir as suas emissões se outro país está expandindo? Isso precisa de um conserto, precisa de uma ordem mundial para que isso ocorra. E internamente também nos países. Você tem uma primeira-ministra na Inglaterra que toma posse e simplesmente, no primeiro discurso, ela se desmoraliza completamente. Como é que isso pode acontecer na Inglaterra? Então, nós não estamos num mundo de lideranças importantes ou de hegemonias tranquilas. Nós estamos num mundo bastante conturbado. E você não apaga incêndio com gasolina. É com outra técnica que se apaga incêndio. Então, essas coisas, na minha perspectiva, na minha observação, ela vai se propagar ao longo do tempo. E tem mais, a própria comunidade internacional, o pensamento da comunidade internacional está dividido. Você tem grupos de economistas, como por exemplo, representado pelo Paul Krugman, que imaginam que precisa continuar expandindo moeda e expandindo gasto fiscal. E você tem outro grupo de economistas, ou de investidores importantes com quem eu respeito, que fala, como o Rei Dalio, ou como o Rubini, que estão dizendo que nós estamos com problemas insolúveis no atual estágio político que a gente tem pelo mundo. Né? A guerra da Ucrânia também já havia problemas globais de produção e logística causados pelas medidas de contenção da pandemia. Ora, a da Ucrânia acentuou. Acentuou por quê? Porque você interrompeu os fluxos de comércio, você tem bloqueios, né? Então isso não vai melhorar, isso vai piorar. E tem mais, certos produtos eles têm natureza estratégica. Aquilo que a gente fala de chips avançados são de natureza estratégica. Energia é de natureza estratégica. Ora, se a Europa bloqueia e não tem como ter acesso a esses produtos de energia da Rússia, a Rússia vai exportar tudo para a China, que é a maior demandante de petróleo do planeta. Mudou o equilíbrio, mudou o jogo. Né? Depois, a adoção de estratégia de redução de dependência de cadeia global, está todo mundo correndo atrás disso. Todos os países estão correndo atrás disso. Escassez de semicondutor, suprimento de proteína, crise energética. Ora, se eu sou produtor de automóvel, que dependo de componentes de semicondutor, estou no Brasil, eu me lasquei o ano passado e ainda estou me lascando até hoje. Eu estou com fila de demanda, mesmo com uma demanda baixa, eu estou com fila de demanda em automóvel, porque eu não tenho os componentes. E eu vou ficar com essa dependência para sempre? E se a China atacar Taiwan, vamos dizer? Quer dizer, aí é o fim do mundo. Aí nós temos o inferno completo, de descrição da porta do inferno até o sétimo inferno. Né? E como eu costumo dizer, o demônio é mais demoníaco porque é velho. Quem já viu isso no passado sabe que essas coisas não terminam bem. A gente acha que o novo, que o normal
é essa paz que a gente acha que existe. Essa paz é o nosso senso de percepção. Mas não existe. O que existe é essa coisa que a gente luta para ter um certo equilíbrio, dizendo que o pau continua comendo. O pau social, o pau político, a degradação, a guerra, a fome, tudo isso aí está aí, não foi superado. Outra coisa que é um demônio é a instabilidade das principais moedas. Eu fiz um cálculo sobre a nossa relação de troca, né? A nossa moeda devia estar valendo mais. E mais, a moeda americana não devia estar valendo o que vale. Por quê? Porque ela não consegue... Você não vai pagar $4,50 num expresso. Essa moeda acabou. Você não pode pagar $1.450 a tonelada de soja. Por quê? Porque 1,5 bilhão de pessoas vão morrer de fome. Ou morrer de fome é um exagero, desculpe, me entusiasmei. Elas vão passar para a linha abaixo da segurança alimentar, né? Algumas vão morrer de fome. Depois, essa inflação, nós estamos falando sobre inflação, há 3 anos a gente fala sobre essa política monetária inflacionária, essa taxa de juros zero, em que você sustentou desde 2008 a economia. A economia não aguenta mais isso. O endividamento dos países suplantou qualquer nível de racionalidade. Os Estados Unidos estão devendo 135% do PIB. É mais do que eles ficaram devendo para enfrentar a depressão de 30%, que chegou a 80% do PIB, e mais do que todo o gasto militar na Segunda Guerra Mundial, que chegou a 105% do PIB. Pô, nós não tivemos guerra. Os Estados Unidos não teve uma guerra mundial e nem teve uma depressão do tamanho que ele teve. Como é que ele pode dever 135 bilhões? Em 3 anos, 7 trilhões de dólares de déficit público, e agora vazando para as transações correntes, que fechou setembro, 12 meses a setembro, que é o período fiscal deles, fechou quase $1 trilhão de déficit. Então está tudo desarrumado. E se o Banco Central americano e os bancos centrais titubearem no tratamento, o mercado já dá sinais que acha que ele vai titubear. As ações nos Estados Unidos caem, aí o mercado fala, não, ele não vai fazer o que precisa se fazer, ela sobe. Só que tem o seguinte, a taxa de juros real nos Estados Unidos, a taxa de juros está girando na metade da inflação do core e 1/3 da inflação do consumidor. Mas isso vai ter que subir, a liquidez tem que ser retirada. E tem mais, o problema fiscal vai precisar ser enfrentado. E como é que se enfrenta problema fiscal com recessão decorrente de ajuste monetário? Pô, é um pepino. Você vai ter que aumentar impostos. E onde é que você vai buscar impostos? Você vai ter que buscar impostos no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar vai precisar aumentar impostos. E essa necessidade dos bancos centrais subirem juros e reduzir a liquidez tem um outro problema que eu chamo de desordem monetária. Não há coordenação entre esses bancos centrais. Então, o Japão está distribuindo dinheiro de helicóptero no campo fiscal e continua fazendo QE. A China vai fazer QE, vai emitir moeda para pagar as importações da Rússia. Isso é inflacionário para o Ocidente. Aí você vai para a Europa, está com 3 meses de atraso em relação à política monetária americana. E ainda muda um presidente, a primeira-ministra na Inglaterra, que quer reduzir os impostos. Bom, isso aqui é completo desajuste, desarticulação de política entre os bancos. Está certo que a natureza da recessão na Europa será diferente da China, que será diferente dos Estados Unidos, mas a inflação ela vai consumir todas as economias do mesmo jeito. E pior, ninguém fala em ajuste fiscal. Ou seja, todo mundo fala em desajuste fiscal, gastar mais. Qual a consequência? Ela já vinha desacelerando o ritmo de crescimento global e, vou dizer, 2022 ainda terá uns 2,8% de crescimento do mundo e no ano que vem vai cair abaixo o crescimento será menor que 2%.
E nesse ritmo, se não resolve o problema monetário e fiscal, nós vamos ter uma baita depressão em 2025. Por quê? Porque nenhum dos problemas foi enfrentado. Né? Então, isso é um problema. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o que aconteceu? Eu tive as altas da commodity, então a balança comercial, como a gente viu, teve um superávit de 47 bilhões de janeiro a setembro, frente ao período do ano passado. Então, eu tive uma queda de 10 bilhões de dólares no meu superávit. Já tivemos uma queda de 10 bilhões de dólares no superávit. Primeiro, causado por perda de receita no minério de ferro, mas também com uma alta das importações superior à das exportações. As exportações cresceram 19% e as importações cresceram 31%. Com o quê? Fertilizantes derivados de petróleo. Esse quadro vai se deteriorar. Ele não vai ficar bonitinho, ele pode se deteriorar, tem grande chance de deteriorar. Está cheirando que vai deteriorar. Vai deteriorar. Agora, a gente falou da guerra da Ucrânia, que foi um fato geopolítico significativo, desses de grande monta. Só que tem uma coisa, uma desaceleração da China teria um impacto global maior do que o da guerra da Ucrânia e um impacto também sobre a economia brasileira. Agora, a gente, quando fala essas coisas, parece que a gente tem um amor pérfido com o desastre. Né? Eu falo para o pessoal aqui, quer dizer, eu vim aqui agora porque eu sou vendedor, eu sou representante comercial de indústria farmacêutica, na venda de Lexotan, Anafranil, Prozac, mas não é, a gente tem que olhar. Se a gente quer tomar boas decisões, a gente tem que ter uma visão do sistema, porque é o sistema que regula. O nosso investimento nos últimos 20 anos, eles foram dirigidos pelos nossos principais clientes, a China. Por isso, a liquidez do sistema agropecuário, o crescimento se deu pelo tamanho que o cliente se tornou. Então, nós fomos correr atrás desse investimento. Agora, juros mais altos no mundo, redução de liquidez, queda do ritmo de crescimento global. Historicamente, o que isso acabaria trazendo? Ele pode trazer alguma queda nas commodities e nos preços dos ativos. E também uma retração de fluxos de capitais aos emergentes. Então, me perguntar qual a probabilidade disso acontecer? Eu não sei. A instabilidade é muito grande, eu não sei, mas existe uma probabilidade de que isso ocorra. Lembrando que quando nós tivemos a queda das commodities em 2012 a 2015, levou o Brasil a um déficit em transações correntes de 104 bilhões de dólares em 2013 ou 2014, uma longa e profunda recessão com 3,5% de perda de PIB 2 anos, e os equívocos na condução da política econômica causaram um desastre fiscal, um estrago fiscal, que permaneceu até hoje. Ou seja, quase 10 anos depois, ainda a gente colhe frutos negativos no campo fiscal. Não é um privilégio brasileiro, até o Brasil tem uma situação fiscal melhor do que esses países que eram modelo, né? Mas, como nós não temos uma moeda internacional, como nós temos dependência muito forte dessa geopolítica, como nós temos dependência muito forte dos grandes fornecedores, Estados Unidos e China, dos grandes clientes Estados Unidos e China, aqui tem um problema. Agora, qual seria a boa notícia? Bom, a boa notícia é que num ambiente em que países, empresas, blocos estão tentando reduzir as dependências, dependência de comércio e serviço nesse contexto global multipolar, o Brasil poderia se tornar uma alternativa confiável de substituição, abrindo e ampliando mercados. Isso é uma coisa que o Brasil pode fazer.
Pode fazer. A situação brasileira hoje, ela é bastante diferente da situação brasileira da década de 1970. Em 1970 nós fomos pegos completamente calça curta. Nós tínhamos um endividamento externo que alcançou, se fosse a preço de hoje, ultrapassou $1 trilhão, 1,3 trilhões de dólares. Nós não tínhamos reservas cambiais nenhuma e nós financiávamos não só o desenvolvimento de projetos grandes como Transamazônica, a usina nuclear, essas coisas grandes, quanto a Itaipu, etc., mas nós também financiávamos durante esse período, por causa da alta do petróleo, nós financiávamos o petróleo, consumo de petróleo. O Brasil se endividou para financiar consumo. Bom, hoje nós não temos esse problema. E outra, não existia preocupação ambiental no mundo, não existia preocupação você poder desmatar à vontade, poder pôr fogo em ararinha, essas coisas todas, o mundo era insensível naquela época. E outro detalhe, nós estávamos sobre uma ditadura. Então, a forma de enfrentar isso foi drástica, né? Nós tivemos muito problema. E nós também não tínhamos contas públicas, orçamento público, isso aí tudo era uma ficção, apesar do falecido economista Roberto Campos ter trazido um modelo de imposto de renda para o Brasil, isso aí era relevante. A gente emitia moeda e pau na jabiraca e vamos tocando porque é o que tem. Hoje não, hoje você tem uma regra do Banco Central que tem uma política de estabilidade do câmbio, que tem responsabilidade sobre a taxa de inflação, você tem um orçamento público que, por malemar, ele cumpre as regras do orçamento público no padrão global, você tem um déficit que esse ano vai ser muito baixo, ano que vem a proposta orçamentária fala que é 63 bilhões, que é baixo, você não tem um grande déficit em transações correntes, você não deve, o Estado não deve lá fora, quem deve são os bancos e as empresas e as famílias, né? Você tem uma agricultura de commodities, num período de escassez de commodities, que fim da abundância, você é um baita de um produtor dessas coisas. E você tem aqui nichos de excelência, você produz automóvel, você produz avião. Quer dizer, se você der uma garibada e tiver um acordo mínimo para reformas necessárias para desenrolar o país, você tem a oportunidade, você pode crescer muito nesse contexto de ampliação do mercado, atrair capitais, né? Você pode melhorar a infraestrutura. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até terça-feira que vem, ou melhor, quarta-feira de cinza, porque o que tem para fazer é uma enormidade. E qual é o problema? Bom, inegavelmente nós temos melhores fundamentos na década de 70 e 80, e há uma dúvida no mercado com relação à nossa política fiscal. O déficit previsto para o ano que vem é de 63 bilhões. Mas, se nós pegarmos as promessas dos presidentes e demandas que serão incontornáveis no ano que vem, aumento da tabela do piso do imposto de renda, aumento do servidor público federal, a volta dos tributos sobre o combustível, a disputa judicial sobre o ICMS nos estados, a dívida dos estados com a União, etc. O estudo da Fundação Getúlio Vargas, do Rio do Ibre, diz que o déficit pode crescer 434 bilhões. Tá? Então, era isso que eu tinha para a nossa reunião de hoje. E eu vou abrir agora, deixa eu ver aqui, para perguntas, né? Vamos ver se chegaram se chegou alguma pergunta. Vamos lá, tem uma aqui. Incertezas e volatilidade nos preços, nos juros e inflação. Quais são os possíveis problemas que poderemos enfrentar em 2023 para as commodities brasileiras? Isso foi o que a gente acabou de comentar, né? Estava falando sobre isso. Acho que é isso. Então. Eu tenho aqui, também chegaram aqui, quais as perspectivas para o preço de equilíbrio do petróleo
no mercado internacional, dado o problema da Rússia e da Ucrânia. Nós vamos falar disso. E a outra pergunta é: perspectivas para a Petrobras, dados os possíveis resultados da corrida presidencial e preço do petróleo. Né? Deixa eu... Está aparecendo o slide? Não. Não precisa. Não precisa. Né? Bom, de novo, vamos falar sobre o preço de equilíbrio do petróleo. Um preço de equilíbrio na economia normalmente é quando você tem a demanda completamente suprida por oferta, sem grande esforço adicional de capital para que isso ocorra. Então isso aí chega ao mercado, faz o preço. Preço também tem uma outra teoria que diz que preço é igual dinheiro mais crédito dividido pelo produto. Aqui nós sabemos que o crédito e o dinheiro, emissão de moeda e gasto fiscal, ele está desbalanceando o preço. Nós não sabemos qual é o novo preço de equilíbrio do petróleo. E a questão da Rússia e da Ucrânia, nós vamos tratar um pouco mais à frente, nós vamos falar sobre o problema da Europa com a Rússia na questão do petróleo. Mas vai depender de um número considerável de variáveis. A evolução da própria guerra, sanções, boicotes e outras questões decorrentes da guerra, não acontecer a eclosão de nenhum outro problema geopolítico. Ora, o Irã, se por acaso o Irã, aquilo virar tumulto, ou se o Irã resolver testar uma bomba nuclear, nós teríamos um problema sério a ser tratado. Se a Coreia do Norte resolver ficar mais agressiva do que só ficar lançando foguetinho, por exemplo, resolver colocar mais tropa nas fronteiras, não importa se ela vai à guerra ou não, nós vamos ter problema. Há problema da Índia com a China na fronteira, problema de água na Índia. Quer dizer, se qualquer coisa dessa vier a eclodir, o petróleo e a energia pode ter uma alta de preço. Outro fator também é o que eu já comentei, é a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China. Se isso ficar nesse ritmo de progressão previsível, então está tudo certo. Mas se houver alguma descontinuidade mais agressiva, pode ter problema. Outro fator, nós não sabemos, de fato, não sabemos como os bancos centrais vão fazer com juros, alta dos juros, aperto de liquidez e como a própria inflação vai se comportar. E outra coisa é o ritmo de crescimento dos países, em especial o da China. Quer dizer, esses fatores eles vão afetar diretamente o preço do petróleo. Agora, a perspectiva da Petrobras, porque quando a gente olha para a Petrobras, a gente vê duas coisas. Ou melhor, do ponto de vista do mercado, o que ele está vendo é a capacidade da Petrobras gerar lucros que remunerem dividendos, fazendo com que o preço seja melhor e que o dividendo seja melhor também. É esse o primeiro aspecto que a gente está vendo. Agora, se as condições, todas essas que eu citei, se deteriorarem, um aumento de conflito, etc., os preços podem subir muito. Não sabemos quanto, pode subir muito. E uma coisa dessa vai valorizar as ações da Petrobras. Agora, por outro lado, se o aperto da liquidez, o ritmo da queda da economia e o aumento dos juros levar o petróleo a cair para uma faixa de $80 o barril, isso aí afetará um pouco o valor da Petrobras. Não afetará mais. A menos que isso aqui caísse para 60. Aí para 60 vai afetar. Agora, se você olhar as propostas dos políticos para a eleição, aqui nós temos dois resultados que podem ser bem diferentes. Por exemplo, se o vencedor for o candidato Messias, as ações poderiam até subir. Se, por outro lado, o vencedor for o candidato Inácio, as ações poderiam até cair.
mas eu acho que as variáveis externas, elas pesam mais, nesse momento elas pesam mais do que as variáveis internas. Ah, mas o candidato Inácio pode mexer na paridade internacional. Ele tem limites para fazer isso. Por que ele tem limites? Porque, como eu ainda importo óleo diesel e gasolina, a menos que ele resolva aumentar o gasto público subsidiando a diferença para os importadores, para poder ter uma política de contenção. Então aqui sim, aí eu teria, isso seria neutro para a Petrobras. Agora, se ele resolver na marra, aí nós vamos ter um problema que não é na Petrobras, vai ser um problema no mercado, de suprimento de combustível no mercado. Eu não acredito que essa coisa seja feita dessa forma, né? Agora, e a volta dos impostos sobre o petróleo? Por quê? Porque nós tiramos todos os impostos federais e reduzimos o ICMS. Isso aí, para mim, tem mais impacto do que só o mercado internacional ou, eventualmente, mudar a política de preço da Petrobras. É uma incógnita, né? Precisaríamos de ter aqui uma bola de cristal. E, por último, é uma pergunta assim, preço da energia na Europa com a chegada do inverno. Qual a minha visão sobre isso? A minha visão é de muito frio. E mais, racionamento, não está descartado racionamento de diversas formas. Por exemplo, dentro das unidades industriais, eu já sei, eu tenho contato, já sei, eles estão trazendo, remontando caldeiras a carvão. Nas residências, eles vão limitar quanto pode aquecer durante o inverno. Porque você pode aquecer a casa a 26 graus, mas eles podem determinar que seja a 18 graus, a 17 graus, obrigando as pessoas a porem paletó. É incômodo, mas não é ruim, não é de todo mal. E aí todo excedente de consumo de energia vai ser um preço escandaloso. Tem família lá que vai pagar 1.000 euros de energia no inverno. Então, com certeza, o preço os preços da energia subirá. E isto provavelmente, muito provavelmente, trará recessão para a Europa nos próximos meses. Tem mais alguma coisa? Por aqui não. Bom, então eu quero agradecer a todos pela participação. Depois eu vou dar o meu telefone no chat para a compra de Lexotan. E espero vocês no próximo Multitalks mês que vem, tá bom? Um abraço a todos, obrigado.